Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Antes de começar, eu queria fazer um momento. Queria que você fechasse seus olhos e aquietasse o seu coração, porque eu sinto um ambiente muito forte de paternidade. E hoje Ele quer te falar de pai para filho. Ele quer passar uma mensagem, derramar sobre você o que só o pai pode derramar para o filho. Então comece a deixar os seus problemas, suas preocupações para trás, lá para fora, jogue para fora. E comece a colocar o seu coração aonde deve estar, que é focado em Deus, no seu Pai. Então vou deixar esses 2 minutinhos só para você, para o Espírito Santo já ir falando com você. Eu sinto que pessoas já estão sendo tocadas pelo Espírito aqui. Eu sinto um movimento de adoção aqui. Eu não sei, mas o Senhor, Ele está falando no meu coração que Ele está pegando algumas pessoas aqui no colo. Não tenha pressa de sair. Aleluia. Amém. Agora aos poucos, vem voltando para cá, porque o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer em nosso meio. Ele já está fazendo. Bom, o Senhor, Ele ministrou ao meu coração muito forte sobre a história de Davi. E eu já vou deixar aqui o tema da ministração de hoje, que é caráter antes da coroa. Fala assim para a pessoa do seu lado: caráter antes da coroa. Glória a Deus, meu Deus, aleluia. Tá rápido, hein? E eu quero discorrer em 3 pontos aqui com vocês. E eu queria que o pessoal da mídia colocasse aqui 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 6 ao 13. Começa pelo 6, aí eu vou discorrendo, para a gente acompanhar juntos aqui. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Amém? A gente vai acompanhar aqui também. Quem não achou, a gente acompanha por aqui. Vamos ler. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Pode passar. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Repete comigo: coração. Mais uma vez: coração. Então chamou Jessé. Isso. Então chamou Jessé a Abinadab
e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Pode passar? Passou? Pode passar de novo. Mais uma. Mais uma. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor. Diz comigo: menor. Mais uma vez: menor. Que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. O primeiro ponto que eu quero discorrer com vocês é, fala para o irmão que está ao seu lado: ele te vê. E se a gente vê, dá uma analisada nessa passagem, a gente vai entender o seguinte: a palavra coração, porque eu pedi para você repetir, a palavra coração no hebraico significa levav, que não é emoção. Coração não é emoção, mas ele é centro da vontade, sede das decisões morais, inclinação do caráter. E a primeira coisa que eu queria falar, que o Senhor ele quer falar comigo e com você é: a primeira lição que Samuel também entendeu é que Deus, ele não está escolhendo alguém sensível, mas ele está escolhendo alguém alinhado internamente. Há um alinhamento que nós precisamos entender da parte do Senhor. Muitas vezes nós achamos que um alinhar de corações, um alinhar de pai para filho, nós achamos que começa da gente. Nós alinhamos as nossas vontades com as vontades de Deus. Mas é aí que a gente começa a se perder. Porque não é as nossas vontades que são alinhadas da vontade de Deus, mas é as vontades de Deus que são alinhadas às nossas. É do alto para baixo, não de baixo para o alto. E o coração de Davi estava alinhado com o coração de Deus. Muitos querem dons espirituais, mas não suportam o governo de Deus sobre suas decisões. Então o primeiro ponto aqui, dentro desse ponto, sobre o coração. O Senhor, ele está procurando hoje pessoas alinhadas, pessoas debaixo do centro da vontade dEle. Não é sobre emoção, não é sobre sensibilidade, não. É sobre um alinhamento. Amém? E vamos discorrer mais um pouquinho, porque eu pedi para você repetir a palavra menor. Vamos lá. Na palavra hebraica, menor, hakatan, não significa apenas mais novo. Carrega a ideia de pequeno, insignificante e irrelevante socialmente. Aqui a gente já tira uma outra lição. Jessé não esquece Davi por distração, mas ele não o considera uma opção. Ele não o considera opção válida. E aí eu queria que você se colocasse nesse lugar de Davi. Porque quando o Senhor estava falando no meu coração sobre essa palavra, o Senhor, ele falou: se coloque nessa história. E ontem a gente assistiu o filme de Davi, a história de Davi, mas com Golias, filme de criança, muito legal. A gente aprende muitas lições. E eu imagino, porque Deus ele fala aqui que Davi ele tinha um coração alinhado. E Davi ele estava apacentando as ovelhas. No momento em que Samuel chega na casa de Jessé, ele estava apacentando as ovelhas. Mas o que
o que falou muito forte no meu coração sobre Davi é que ele era obediente. Obediente. E eu imagino Samuel chegando lá e Jessé pegando os filhos seus filhos, né? E colocando assim. E Samuel, profeta do Senhor, vendo, não, esse tá legal, tá fortinho. Não, esse aqui tá o Rafael, ó, esse aí é um candidato bom. Cadê o Rafael? Tá de obreiro. E o pastor Marcelo tá aí também? Não. Só tem Davi. Aleluia. E aí eu imagino os irmãos, porque alguns desses irmãos eram soldados já de Saul. Então eles eram fortes, eles eram destemíveis, eles eram fiéis também ao rei Saul. E é dois cenários que eu queria que você prestasse atenção. O primeiro cenário é Samuel em busca do novo ungido de Deus. E não, esse é legal, esse é legal. Abinadab, nossa, esse Senhor, eu acho que eu encontrei. E havia uma presença de unção naquele lugar. Só que Davi não foi convidado. Davi não foi lembrado. E aí, em outro cenário, eu vejo... Me presta esse negócio. E em outro cenário, eu vejo Davi. Glória a Deus. Eu vejo Davi com o seu cajado, alinhado com o coração de Deus, com as ovelhas aqui. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Vem aqui, por aqui. Todos os dias. E ele aqui, ele estava no lugar onde Deus estabeleceu, no campo. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. Continua. Enquanto você canta, eu vou falando aqui. Aí de repente aparece um urso. Em todo tempo tu és tão bom. O Senhor deu graça e destruiu o urso. Vem por aqui. Eu cantar isso por aqui. A bondade. Mais uma vez. E aí vem o leão. És fiel em todo tempo. E ele está direcionando as ovelhas, porque o Senhor colocou ele em um lugar para uma determinada função. Vamos lá. Tão bom. E é aí que eu vejo o amor de Deus. Deus, ele escolhe pessoas que o ambiente nem considera dignas de serem chamadas. Meu irmão, eu não sei se houve momentos em que você se sentiu abandonado. E o Senhor está falando, você está na posição certa. Você está no campo, você está onde eu te coloquei. Mas continua fiel, continua firme. Davi, ele não estava preocupado com o cargo, porque ele só era obediente. Ele só era obediente. O fato de você não ser lembrado não significa que você não foi escolhido. Ele não foi lembrado pelos pais, pelos irmãos, pela sua família, mas o Pai que vê todas as coisas,
O Pai que sabe quando você passa por batalhas e sabe quando você conquista. Esse Pai, Ele te escolheu. Não é sobre ser perfeito. E vamos ver aqui adiante que Davi, ele não era perfeito. Mas as imperfeições de Davi não afetavam quem ele era em Deus. Então vamos lá, o primeiro ponto, ele te vê. Fala para o irmão que está do seu lado, até ele colocar isso na cabeça, no coração, vai, ele te vê. Fala para o seu irmão que está do seu lado. A sua família pode esquecer de você, fala isso. Seus parentes podem esquecer de você. O seu patrão pode esquecer de você. Mas existe alguém que não apenas se lembra de você, mas ele te escolhe. Aleluia. Vamos lá, segundo ponto. Repete para o irmão que está do seu lado. Vamos recapitular, vai. Ele te vê, fala de novo. E agora o segundo ponto, ele te alcança. Vamos lá, coloca para mim 1 Samuel 16, versículo 13, e aí a gente vai discorrendo. Aqui, amém. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Eu queria que você repetisse a palavra se apoderou. Vai, mais forte. Se apoderou. No hebraico significa tisalak. Esse verbo significa romper resistências, barreiras, avançar com força, irromper. Outra lição, quando o Senhor ele te vê e ele te escolhe, há uma unção para ser estabelecida sobre você. Mas essa unção não é uma visita suave do Espírito, mas é uma capacitação ativa e poderosa para romper tudo aquilo que te impede para viver o novo dele. E para isso precisa ter um rompimento das barreiras que só o Espírito tem o poder de romper. Davi, ele precisou romper algumas barreiras. Às vezes a orfandade, às vezes ele se sentia sozinho, eu não sei. A Bíblia não relata isso. Às vezes a tristeza com os irmãos por tratar ele dessa forma. Porque lá na frente, quando ele vai levar mantimento para os irmãos desdém dele. O que você está fazendo aqui? Não é lugar para você estar aqui. Eu não sei qual que era a barreira de Davi. Mas a partir do momento que você se permite estar no lugar onde Deus quer que você esteja, o Espírito Santo, ele vai quebrar toda barreira. E a barreira que eu digo não é somente de família, mas às vezes é trauma, às vezes é um passo que você não está conseguindo ter por conta de incredulidade, mas a única lição, a única coisa que nós precisamos é estar disponível na hora que Ele te chamar. E vale ressaltar uma coisa: depois que ele é ungido, ele não vira rei, não muda de função, e ele volta para o campo. Você consegue colocar para mim 1 Samuel 17:15? Vamos lá, falar na Bíblia. Vou te mostrar na Bíblia isso aqui. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Preste atenção nisso. A unção não altera circunstâncias imediatamente. Ela altera quem você é dentro delas.
Não antecipe o processo do Senhor. O Senhor, Ele tem derramado na vida eu creio que de todo mundo aqui. O Senhor, Ele tem ungido, o Senhor, Ele tem preparado. Mas nós precisamos ser como Davi. Às vezes o Senhor dá uma palavra para nós, o Senhor derrama algo sobre a nossa vida, e nós já queremos pular esse processo da espera. Fala para mim, fala comigo, processo da espera. Quando Davi foi ungido, ele não foi rei durante muitos anos. Ele não muda de função, mas ele volta para o campo. O Espírito se apoderou de Davi, mas Deus ainda confiou a ele o anonimato. Quantos aqui estão entendendo? Amém? Não pule processos em que Deus estabeleceu. Só para você entender um pouquinho o que é a unção. A unção, ele é um ato público ou validado por Deus de separação para uma função específica, sob autoridade divina. De novo, a unção, ato público ou validado por Deus, de separação para uma função específica, sob autoridade divina. Davi, ele foi ungido. E ele precisou ser separado, para que na hora certa, o Senhor usasse a vida dele, para glorificar o nome dele, de Deus. Não pule o processo, mas viva ele. E, terminando no último ponto, fala assim, vamos recapitular para o irmão que está do lado. Fala assim, ele te vê. Segundo, ele te alcança. E por último, ele te envia. O texto nunca diz que Davi foi atrás de Golias. Lá em 1 Samuel 17 e 18, diz assim: E disse Jessé a Davi seu filho: Toma agora para teus irmãos um efa deste grão tostado, e estes 10 queijos de leite levarás ao capitão de 1000. E visitarás teus irmãos, e tomarás penhor deles. Davi, ele não vai ao vale por ambição espiritual, sabendo que ele já era ungido. Ele vai por obediência. Fala comigo, obediência. Sabe, irmão, há uma junção interessante no reino dos céus. A unção, quando anda lado a lado com a obediência, ela se transforma em algo muito interessante que a gente está vendo este ano, que é a maturidade. A unção e a obediência revela maturidade. Estar debaixo de um poder, estar debaixo de uma direção, te faz amadurecer. Quem é fiel no que não parece espiritual é conduzido por Deus ao que é decisivo espiritualmente. Davi não sabia o que aconteceria. Ele apenas obedeceu. Quando o pai dele chama, poderia ter sido os outros irmãos que não eram soldados? Poderia, mas chamou Davi. E nós temos que parar de resmungar as direções que Deus está nos dando e começar a seguir, a ir, porque o Senhor, Ele vê o fim no começo. Às vezes, para você vai achar que é uma vergonha ou é algo que não se deve fazer, mas o Senhor que direcionou, vai. Obedeça a direção do Senhor. Mais um pouquinho para frente, diz, em 1 Samuel 17:16, diz assim: Chegando-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. Olha lá, se Davi ele não tivesse obedecido Jessé, seu pai, ele não estaria no lugar onde ele deveria estar. O vale de Elá é o lugar onde Golias estava, afrontando
o povo de Deus. E o Vale de Elá é um ambiente de repetição, não de crise pontual. Fala assim comigo, o Vale de Elá é um ambiente de repetição, não de crise pontual. Sabe por quê? Vou te mostrar. O verbo apresentou-se significa colocar-se firme, posicionar-se intencionalmente. Golias não aparece uma vez, ele se estabelece como rotina de intimidação. E aqui está o ponto em que precisamos nos amadurecer. O que você tolera repetidamente acaba se tornando normal. E essa rotina de intimidação, ou até mesmo de mediocridade, se torna sua zona de conforto. Esse vale é um processo temporário e não um lugar de habitação. O lugar onde eles estavam, os soldados do exército de Deus, eles se acostumaram. Fala para mim, se acostumar. Não se acostume com aquilo que Deus, Ele não permite. Saia hoje deste lugar. O Vale de Elá não é um lugar de habitação. E eu não sei qual é o seu Vale de Elá hoje. Às vezes pode ser o seu trabalho, onde você já se acostumou com a dor. Às vezes é uma enfermidade que você já se acostumou com essa dor. Às vezes é insultos, às vezes é desrespeitos, às vezes é as desonras que estão fazendo com você, que tem se repetido e você não sabe o que fazer. Mas esse lugar, o Senhor Ele me trouxe aqui para falar que este lugar não é um lugar de habitação, é um lugar temporário. É um lugar temporário. Davi escuta o que os outros já se acostumaram a ignorar. 1 Samuel 17, 23 diz: estando ele ainda falando com eles, eis que o homem guerreiro falava conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. O texto não diz que Davi falou de forma mais grosseira, diferente, que foi mais agressivo naquele dia. Não, só diz que Davi ouviu. A unção, ela não cria coragem, mas a unção, ela cria sensibilidade espiritual. Enquanto o exército ouve com medo, Davi ouve com discernimento. Fala aí comigo, discernimento. Fala, hoje eu decido não mais ouvir com medo, mas ouvir com discernimento. E a reação de Davi revela que Golias não é o problema real. 1 Samuel 17, 26 diz: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aí a palavra afrontar, que está no verbo hebraico sharap, parece até em inglês, diz, tratar com desonra. Davi não reage à ameaça física, mas à violação da honra de Deus. E aí deixa eu te falar uma coisa, quem passou pelo secreto, entende quando algo não se torna apenas difícil, mas inaceitável. Davi, ele viu que aquilo que Golias estava fazendo era inaceitável, por causa do secreto. Mas aí, o exército que não tem muita intimidade com o Senhor, ou que muitas vezes vão na massa de pessoas, seguem e vai, não tem um secreto com o Senhor, para aquilo, isso é apenas um insulto, ou, eu estou com medo. Não é... É simples, é algo simples de uma guerra, insultar o outro. Não, mas Davi, ele entendia o valor da honra. Davi, ele entendia o valor da honra. Quem passou pelo secreto entende que algo não é apenas difícil, mas é inaceitável. A partir de hoje, você tem que tomar atitudes não negociando seus princípios, porque quando você
diz, como Davi, como assim ele está insultando? Quem é ele para insultar o Deus dos exércitos? Quando você não tem essa atitude, você não está apenas dizendo que você não tem o valor da honra, mas você está mostrando que está tudo bem, e não está tudo bem. O confronto nasce de uma identidade já resolvida. Você não vai ganhar do Golias enquanto você não estiver com uma identidade resolvida. Não adianta. Aquele exército todo, sabe o que era? Não tinha identidade resolvida. Não sabia quem eram. Não conhecia nem o próprio Deus, porque se conhecesse igual Davi, eles iriam se colocar na posição e falar, opa, tá falando do meu Deus. Mas não, eles não conheciam. Antes da funda, e terminando aqui, antes da funda, antes da pedra, antes da vitória. 1 Samuel 17, 34 ao 36. Diz assim: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, envia um leão ou um urso. O Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Davi não diz, eu posso. Davi diz, o Senhor me livrou. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Golias não é um novo desafio, mas ele é apenas a próxima expressão do mesmo Deus fiel. Mas quando você não tem esse secreto firmado com ele, você vai achar que é um desafio, que é uma barreira, Não, meu irmão. Golias era apenas uma expressão do mesmo Deus fiel. Davi em nenhum momento hesitou o poder de Deus. Em nenhum momento hesitou o poder de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, para encerrar. Se Golias está em pé há 40 dias, o problema não é o tamanho do gigante. É a falta de alguém disposto a dizer que aquilo não é normal. Quantos aqui estão dispostos a se posicionar hoje? E o Senhor ele fala algo muito forte no meu coração sobre, não está aqui no esboço, mas sobre a armadura de Saul. Quando Davi ele foi guerrear com Golias. E o Senhor ele me fala que a tua experiência não é a experiência do seu irmão. Não se encaixe na experiência do outro, porque não vai caber para você. Você tem que ser você em Cristo. Davi, se ele tivesse ido com a armadura de Saul, ele poderia ter caído, porque a armadura era maior que ele. O versículo fala, a passagem fala que a armadura era maior que ele. Imagina a gente assistindo o desenho. Aí Davi, ele era assim, ruivo, com olhos claros. E aí, quando ele vai lá, ele fala, como assim? E aí os irmãos falam, o que você está fazendo aqui, Davi? Vai embora. E ele, não pode, olha o que ele está falando. Aí, na hora, Davi, ele corre no desenho, né? Ele corre e chega lá no Saul. E Saul assim, ai meu Deus do céu, o que agora? E Saul fortão também, Saul grandão, rei. E Davi chega assim, pequenininho, e fala assim, Saul, eu quero batalhar, eu quero mostrar quem é o verdadeiro Deus. E aí Saul chega e fala, oxi. Aí mostra também, né, os conselheiros do rei lá, oxi, olha o seu tamanho. Ele vai, é só com chute que ele vai te matar. Não, eu quero. Deixa eu ir lá. Olha isso, outra lição que a gente aprende. A autoridade de Davi era quem? Mas antes de Deus, depois de Deus, era Saul. Davi, ele não chegou e já foi. Eu sei, eu tenho a unção, eu sei que o meu Deus vai derrotar e ele vai direto para Golias. Ele chega primeiro em maturidade. Não entre em guerras em que os seus líderes e os seus pastores não estão te cobrindo.
Porque isso significa imaturidade. Chega. Porque depois você vai colocar a culpa no Saul. Mas foi você que foi imaturo. Foi você que não se posicionou da forma que deveria se posicionar. Olha isso, Davi, ele já era rei. Davi, ele já era rei, ele foi ungido como rei. E fala no versículo anterior, quando a gente leu, que quando se apoderou de Davi, saiu de Saul. Saiu de Saul. Então, para Deus, Saul não era mais o rei. Mas no mundo natural, existia ainda uma autoridade sobre aquele povo. Chega de pular etapas. E eu estava falando sobre a armadura. E aí a gente estava vendo o desenho, e aí quando ele, tá bom, então já que você está assistindo tanto, então vamos, né? Se é para morrer, todo mundo, a gente morre. E aí, beleza, ele, então vamos, pega aí a minha armadura, pega aí as coisas, e o escudo, a espada, aí mostra que quando Davi, ele estava assim, espada, armadura, oxi. Aí, beleza. Aí, colocaram a armadura dele. Aí, o ombro estava aqui, assim. Aí, colocaram o capacete. O capacete ficava dentro da armadura, não dá nem para ver a cabeça dele. Ilustrando como poderia ser. Porque, antes de tudo isso, quando Saul ele foi ungido, era porque ele era um dos mais valentes, um dos maiores, e aquilo. Então imagina a altura de Saul. Mais grande. É espanhol, foi mal. Vou ter que dar confundido. Mas é uma lição que precisamos aprender. E é a última lição que o Senhor está falando para nós, que é: não coloque as armaduras dos outros. Se eu te dei uma palavra, vai pela minha palavra. Não vai ser a armadura que vai te defender, mas é a minha palavra. É o meu poder. Amém? E a armadura interfere na identidade. Porque existe o meu tio, meu pastor, ele gosta muito de filmes de guerra, né? E eu também, a gente vai um monte. E a gente entende quando é o rei, quando é o príncipe, por conta da armadura. A gente entende quem é o soldado por conta da arma. O Senhor, Ele sabe do que você precisa. Mas não vai ser as experiências dos outros que vai forjar você. Mas é o que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou nessa noite. Mas lá da minha casa, o Senhor, Ele falou muito forte no meu coração sobre abandono e orfandade. Davi foi o que foi, porque ele passou pelos processos, mas ele teve também o desprezo. Ele teve também a falta de um pai, porque se o próprio pai desvalorizava ele, quem dirá a família? Como você está aqui hoje? E o Senhor, Ele me mostra pessoas que vieram com um sentimento de abandono. Mas o Senhor, Ele quer te pegar hoje e colocar em um lugar de filho. Desde o começo, o Senhor, Ele já estava falando aos nossos corações que hoje Ele está derramando um amor de pai. E para você que foi essa palavra, que você entendeu, o primeiro apelo é esse: orfandade e abandono. Eu queria que você viesse aqui para frente. O louvor, ele vai estar tocando, ele vai estar entoando aqui.
E este é o momento em que o Espírito de Deus, ele vai vir sobre você e vai se apoderar de você, ele vai quebrar todas as barreiras. Quebrar. Não vai vir suave como não, ele vai quebrar, porque precisa ser quebrado. Para que você esteja lá, para que o Senhor ele te use como boca e canal de Deus. Então eu estou te falando, não demore para vir aqui na frente. Venha. E o segundo apelo tem a ver um pouco com o primeiro, mas é mais específico. É romper barreiras, medo, incredulidade, angústias e a religiosidade, para serem enchidos pelo novo do Senhor. Eu não sei se hoje você veio com medo, como aquele exército estava. Eu não sei se hoje você veio com a incredulidade que o exército estava. Eu não sei se você estava com angústias que o exército estava. Mas hoje Ele quer romper. E Ele quer te lembrar. Ele quer te lembrar. Lembra quem foi que te ajudou a matar o urso? Lembra quem foi que te ajudou a matar o leão? Foi o cajado? Foi a pedra? Não. Talvez foi uma das ferramentas. Mas fui eu. E eu quero ser o centro da sua vontade. Então vem para frente. Deixa o Senhor falar no seu coração. Em nome de Jesus.